Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Essa semana teremos uma nova paraxá Mehubarot, quando se junta duas porções. Estamos na paraxá 29, Aharei Mot, que significa depois da morte, e a paraxá 30, Kedoshim, que significa povo santo. Elas se encontram no livro de Vaikra, Levíticos, no capítulo 16 até o final do capítulo 20. A primeira aliá se inicia no capítulo 16, verso 1, até o verso 24. Vamos abrahar. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Adonai falou com Moshe depois da morte dos dois filhos de Aharon, quando tentaram apresentar um sacrifício na presença de Adonai e morreram. Adonai disse a Moshe: fale a seu irmão Aharon que não venha a qualquer momento ao lugar sagrado, além da cortina, diante da cobertura da arca, que jaz acima dela, para que não morra, pois eu apareci na nuvem sobre a cobertura da arca. Eis como Aharon entrará no lugar sagrado, com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com os calções de linho sobre sua carne, com um cinto de linho preso à sua volta e usando o turbante de linho. Essas são as roupas sagradas. Ele banhará o corpo em água e as vestirá. Ele pegará da comunidade do povo de Israel 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para oferta queimada. Aharon apresentará o novilho para oferta pelo pecado por si mesmo e fará expiação por si e por sua casa. Pegará os 2 bodes e os porá diante de Adonai, à entrada da tenda do encontro. A seguir, Aharon lançará sortes pelos 2 bodes, um para Adonai e o outro para Azazel. Aharon apresentará o bode cuja sorte caiu para Adonai e o oferecerá como oferta pelo pecado. E o bode cuja sorte caiu para Azazel, porém, será apresentado vivo para Adonai e será usado para fazer expiação, e será enviado ao deserto para Azazel. Aharon apresentará o novilho da oferta pelo pecado por si mesmo, fará expiação por si e por sua casa. Matará o novilho da oferta pelo pecado por si mesmo. Pegará um incensário cheio de brasas do altar, na presença de Adonai, e com as mãos cheias de incenso aromático o levará para dentro da cortina. Colocará um incenso sobre o fogo diante de Adonai, para que a nuvem do incenso cubra a cobertura da arca acima do testemunho, para que ele não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e o aspergirá com o dedo sobre a cobertura da arca na direção leste, e diante da cobertura da arca aspergirá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes. Em seguida, matará o bode da oferta pelo pecado a favor do povo, levará seu sangue para dentro da cortina e fará com que seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergindo sobre e diante da cobertura da arca. Ele fará expiação pelo lugar sagrado, por causa das impurezas do povo de Israel e por causa de suas transgressões, todos os seus pecados, e fará o mesmo pela tenda do encontro que está ali com eles, bem no meio de suas impurezas. Ninguém se apresentará na tenda do encontro desde o momento em que ele entrar no lugar sagrado para fazer expiação até quando sair, depois de ter feito expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a comunidade de Israel. Depois disso, irá ao altar que está diante de Adonai e fará expiação por ele. Pegará um pouco do sangue do novilho e um pouco do sangue do bode e o porá em todos os chifres do altar. Aspergirá com o dedo um pouco do sangue sobre ele 7 vezes. Assim o purificará e o separará das impurezas do povo de Israel. Quando tiver terminado a expiação pelo lugar sagrado, pela tenda do encontro e pelo altar, apresentará o bode vivo. Aharon porá as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todas as transgressões, crimes e pecados do povo de Israel. Ele os porá sobre a cabeça do bode e depois o levará ao deserto como um homem designado para esse propósito. O bode levará embora todas as transgressões deles para um lugar isolado, e esse homem deixará o bode no deserto.
Aharon voltará à tenda do encontro, onde removerá as roupas de linho vestidas para entrar no lugar sagrado e as deixará ali. A seguir, banhará o corpo em água em um lugar sagrado e vestirá suas outras roupas. Sairá e apresentará a sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, fazendo assim expiação por si mesmo e pelo povo. Fim da primeira aliá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan nalu Torah temet, v'chaye olam natah betorreinu. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Shalom a todos, vamos ao comentário da Parashá da semana, começando pelo versículo 1 do capítulo 16, e falou o Eterno a Moisés. Essa Parashá trata principalmente da cerimônia do Yom Kippur. O ritual Yom Kippur comportava a purificação do tabernáculo e de tudo o que havia nele, o altar, etc., conforme o versículo 16 ao 20. Para eliminar as impurezas que o contaminaram, pois o templo, estando no meio da congregação, impregnava-se das impurezas de todo o povo, transmitidas por ele quando espiava, por meio das oferendas de sacrifício, as faltas cometidas. Assim, esta operação era necessária. Um segundo ato fazia-se para expiar as faltas dos sacerdotes, de sua família e as da comunidade israelita. Arão transmitia os pecados e delitos da congregação ao cabrito expiatório por intermédio da semirá, por a mão sobre o animal. Após, o animal era conduzido ao deserto e jogado de sobre um monte forte e duro, Azazel. O ritual dos 2 cabritos tem uma analogia com o da purificação do leproso, em que um passarinho era sacrificado e o outro, concentrando o mal do leproso, era solto para que o levasse consigo. Versículo 8. Sortes. Os nossos exegetas interpretam essa cerimônia de sortear os cabritos como indicação simbólica para os 2 diferentes elementos humanos e a sua maneira distinta de encarar os problemas da vida. Um encarna com o seu estilo de viver e pela pureza das suas ações e pensamentos aquela máxima gravada em muitas sinagogas com letras douradas por cima da arca sagrada, nesses termos: Shiviti Hashem lenegdi tamid. Tenho o Eterno sempre à minha presença. Ou seja, tudo o que faço e pretendo fazer é orientado e guiado por uma única motivação: viver sempre dentro das prescrições da Torá, amar a Deus, o meu povo e a humanidade inteira, e para concretizar este meu ideal sublime, não receio qualquer sacrifício. Este elemento humano, que representa pela nobreza do seu caráter a perfeição da criação divina, é o símbolo de para o eterno. Mas existe também um elemento radical oposto. É aquele ser humano cuja vida é claramente profana, cujos interesses nesta vida são de um materialismo vil, uma abjeção grosseira, o tipo de ser humano cujo maior ideal é o seu próprio ego, para o qual o meio ambiente não existe, porque ele é incapaz de dar algo de si. Este tipo de homem vive na autoilusão de ser um elemento útil à sociedade, mas quem for capaz de deitar um olhar dentro da sua alma vazia e pobre, verificará facilmente que ele, coitadinho, não é nada mais do que um bode isolado num deserto, pois nós todos sabemos muito bem que existem não apenas desertos geográficos, mas também, e o que é mais lamentável, desertos espirituais, intelectuais, assim como existem climas que não dependem somente das condições atmosféricas, mas sim do calor das nossas almas, dos sentimentos de nossos corações. Este segundo elemento também não se importa em fazer toda espécie de sacrifícios para alcançar o seu fim.
mas é o fim próprio que distingue estes dois caracteres. Enquanto para o primeiro alvo é para o eterno, a meta do segundo é orientada para Azazel. A cerimônia de sortear os bodes, oficiada no dia mais sagrado, no lugar mais sagrado e pelo homem mais sagrado, o sumo sacerdote, é talvez a mais bela e mais significativa demonstração de que o acaso pode ser um fator decisivo quando se trata de carneiros inocentes, mas nunca em relação ao homem responsável pelos seus atos. Comentário do versículo 17. Por toda a congregação de Israel. Os poetas sefaradim, da época de ouro da Espanha, imaginando o esplendor do sumo sacerdote em seu serviço de Yom Kippur no templo, o descreveram com lindos versos, introduzidos no ritual das rezas deste dia. Ibn Gabirol escreve: Bem-aventurados os olhos que viram estas coisas. Bem-aventurados os olhos que viram os levitas e o povo atentos à glória divina, resplandecendo com viva luz, e o pontífice anunciando ao povo que acorria a ele: de todos os vossos pecados perante o Eterno estareis limpos. Bem-aventurados os olhos que viram os muros do santuário amado, a glória divina irradiando como luminosa claridade. E o pontífice distribuindo a palavra santa como orvalho, benfazejo, cercado dos sacerdotes e do povo, semelhantes às plantas de oliveira, acompanhando-o com a exaltação de um rei, etc. O Rabino Yehudá Alevi escreve: Bem-aventurados os olhos que viram as cores deslumbrantes e a glória divina pairando sobre os aflitos pelo jejum, e o sumo sacerdote proclamando o perdão em nome do Altíssimo, e seu aspecto semelhante a um anjo do Eterno. Só o que ouvimos nos enche a alma de pesar. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!